Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu espero que todos vocês estejam bem e nós nos encontramos mais uma vez aqui para juntos meditarmos na Santa Palavra de Deus. Meu nome é Rubens, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostaria de falar com você um assunto profundo, maravilhoso, que por mais que nós tenhamos conhecimento através da Santa Escritura, a Palavra de Deus, é um assunto que a nossa mente ainda não consegue compreender, como que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele a quem Salomão disse que o céu do céu não pode contê-lo, um dia ter tornado-se um de nós. É algo que realmente, na eternidade, iremos estar aprendendo esse ato de amor que o Senhor Deus revelou para a raça humana através das páginas sagradas do seu santo livro. Eu gostaria de falar com você algo que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, a partir do verso 18, aonde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Uma profecia que já desde lá do livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, já era dito, naquele momento em que o pecado entrou no mundo, de que a mulher teria um filho, e que esse filho teria o seu calcanhar picado, mas que a cabeça da serpente seria esmagada. Dias, meses, anos e séculos foram passando. Até então chegou o dado momento em que uma jovem recebeu a visita de um anjo. É algo fantástico tentar imaginar uma coisa como essa. E ali naquela aldeia, a jovem Maria, ela então se deparou com a visita desse ser celestial. E ela então agora aqui foi inquirida e foi anunciada pelo anjo de que ela iria ficar grávida. Houve ali um debate, houve ali uma conversa, e ela disse que não conhecia homem algum, até porque também ela era virgem. Mas o anjo disse que essa gravidez seria através da pessoa maravilhosa do Senhor Deus e Espírito Santo. A nossa mente não consegue imaginar essa cena. A junção divina com a junção humana. E ali então nós vemos que houve realmente esse momento. Ali nós encontramos que ela estava de um casamento pré-marcado com José. Agora imagine que situação difícil talvez seria para essa jovem moça. Virgem, com o casamento marcado, e de repente na aldeia, na cidade onde morava, aparece grávida. Que situação difícil para ela, não é verdade? Mas ela não olhou para as dificuldades pela qual ela poderia passar. Em outras citações de outros evangelhos, ela até falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em minha vida conforme os planos de Deus. A Bíblia nos diz que José era um homem justo, correto, e não querendo abandoná-la, não querendo infamá-la, ele pensou em deixá-la de um modo secreto. Mas veio um sonho para ele, e ele então agora teve a revelação. A sua mulher é uma mulher digna, uma mulher santa, ela não lhe traiu. Essa gravidez é do Senhor Deus e Espírito Santo. Aqui então nós encontramos aonde Jesus Cristo, que viria ao mundo, foi 100% Deus
e 100% homem. Nós vimos aqui que o diagnóstico foi dado. Será um menino e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Às vezes eu fico me questionando, o que nós temos de tão bom assim para que Deus tenha esse desejo de habitar com a raça humana? Nós encontramos, por exemplo, uma citação lá no livro de Êxodo, capítulo 25, onde uma certa feita o Senhor Deus disse para um grande líder da época chamado Moisés: diga para o povo de Israel fazer um santuário, eu quero habitar no meio deles. E quando nós estudamos a Bíblia em outros livros, como Números e livros de Deuteronômio, nós encontramos ali a geografia daquele santuário. Ali você vê que as 12 tribos faziam um anelo em volta do santuário. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Um santuário que foi montado e desmontado 42 vezes até ter sido trocado pelo chamado Templo de Salomão. Ali então nós vemos que depois de tantos tempos à frente, o Senhor Deus agora vem de um modo direto, não através da simbologia do santuário, do altar do sacrifício, da pia de bronze, da mesa dos pães, do candelabro, ou da mesa do incenso, ou até mesmo da arca, aonde ali havia as tábuas dos 10 mandamentos, o vaso com o maná e o cajado de Arão. Agora ele veio realmente para poder andar e viver no meio dos seus filhos de todos os tempos. Jesus Cristo, Salvador ungido. Esse é o significado do nome. Jesus, Salvador. Cristo, ungido. Na língua grega, na língua hebraica, é Messias, que tem o mesmo significado. Aí então a Bíblia nos diz que José e Maria, eles não tiveram um contato íntimo até o nascimento de Jesus. Isso aqui está relatado, aonde nós vemos no verso de número 25. Contudo, não a conheceu. Esse conhecer é um contato íntimo, de um relacionamento entre marido e mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Chegou o dia, então, em que a criança veio a esse mundo. E a Bíblia nos continua dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegou e parou sobre onde o menino estava. E vendo eles as estrelas, alegraram-se grandemente com intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqui nós encontramos um momento também muito singular. Independente do Senhor Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 19, ter escolhido a nação dos hebreus para serem os seus representantes na terra, o Senhor Deus sempre teve, tem e terá o seu povo espalhado em todos os lugares, independente das denominações. Nós, às vezes, nos deparamos com alguns debates nas redes sociais de homens que se intitulam pastores e dialogando e, às vezes, questionando um ao outro. A igreja A não concorda com os ensinamentos da igreja B, a igreja B não concorda com os ensinamentos da igreja C, e assim vão se gladiando e muitas vezes sem chegar a um denominador comum.
Isto é uma vergonha, porque o Senhor Deus tem os seus filhos espalhados por todos os cantos da terra. E nós encontramos aqui, aonde a Bíblia nos traz, falando de uns magos. Quando nós falamos magos, nós não estamos falando de magos no sentido de feiticeiros, de bruxos. Estamos falando no sentido de cientistas, no sentido de filósofos. Homens que estudavam os astros, que estudavam a ciência, e eles foram alcançados pelo Senhor Deus e Espírito Santo. E esses homens vieram da região do Oriente. E quando nós estudamos tantas partes da Bíblia desde o Antigo Testamento, os reis da terra, os poderosos da época, vinham também da região do Oriente. Você sabe que a profecia diz que quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele também virá do Oriente, ele virá da nascente do sol, em nuvens, com poder e muita glória. A Bíblia nos diz que esses homens, eles viram a estrela brilhar, mas não era uma estrela literal. Ali era um grupo de anjos. Como que nós podemos saber isso? Depois você veja aí na sua Santa Escritura, Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. Ali é dito que estrelas significa anjos. Então um grupo de anjos o precedia, ia adiante deles para poder conduzi-los no caminho. E quando eles então agora, depois de atravessarem aquele longo deserto, numa grande comitiva, porque não eram homens qualquer, eram homens sábios, inteligentes, homens de um poder aquisitivo para a época elevado, certamente não vieram sozinhos, deveriam ter mais acompanhantes. Parando, descansando para dormir, para comer, para dar alimentação e água para os animais, chegaram na cidade de Jerusalém. Eu fico imaginando eles chegando no alto da colina. E agora a cidade totalmente calada. Uma luz acesa numa casa aqui, outra luz acolá. Mas cadê as músicas? Cadê os cânticos de alegria pelo rei que nasceu? Quem sabe olharam um para o outro e ficaram se questionando. Desceram para a cidade e começaram então agora a perguntar para as pessoas, para os moradores da localidade: aonde está o nascido rei dos judeus? E a Bíblia nos diz que quando eles ouviram isso, eles ficaram alarmados. Eu pergunto para você, alarmados? Por que ficaram alarmados? Porque eles, como povo de Deus, o povo escolhido por Deus, para ser reino de sacerdote e nação santa, eles deveriam saber que a profecia dizia em que um dado momento da história da humanidade isto iria acontecer. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 4, verso de número 4 também, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E agora, esta questão chegou até os ouvidos de Herodes. Herodes, ele era um edumeu, ele era da linhagem de Esaú, e ele agora estava ali ocupando aquele trono com autorização dos romanos. E quando ele também ouviu isso, ele também ficou alarmado. Herodes era um homem ímpio, avarento, egoísta, jactancioso. E com certeza ele não queria perder o seu trono para ninguém. E agora então o seu coração também ficou turbado. E a Bíblia nos diz que foram convocados os principais sacerdotes da cidade para estarem presentes, o rei. E a Bíblia nos diz aqui então que não somente os sacerdotes, mas os escribas se fizeram presentes. E Herodes então questionou: vocês sabem de alguma coisa referente a um Cristo que deveria nascer? E o que me chama a atenção, sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, é que eles sabiam sim. Eles relataram para Herodes, naquele momento, o trecho do livro do profeta Miqueias, capítulo 5, aonde diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, a Israel. Eles sabiam da profecia, mas eles não estavam preparados para aquele momento. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, sabe, meu amigo ouvinte, isto me chama a atenção. Muitas pessoas hoje também andam com a Bíblia na mão e estão totalmente desapercebidas do momento pela qual nós estamos vivendo. Assim como foi certa a primeira vinda de Cristo e muitos não estavam preparados para recebê-lo, você pode ter a certeza que muitos hoje também não estão preparados para a sua segunda vinda. Vão para os cultos religiosos,
fazem todos os requisitos que ali a igreja local pede, mas realmente estão muito alheios, muito distantes, por desconhecerem o teor do momento pela qual nós estamos vivendo. Desculpe aqui a expressão, não quero magoar, não quero ferir ninguém, mas há muitas pessoas que infelizmente são analfabetas de Bíblia. Isso é realmente algo muito preocupante. E aqui então agora, Herodes chamou aqueles homens, conversou com eles a respeito daquele assunto. E eles então falaram, olha, nós vimos a estrela estava indo diante de nós, e nós chegamos até aqui para saber sobre esse momento que nós aguardávamos, e por enquanto nós não temos conhecimento algum da veracidade desse fato. Herodes então, de um modo capcioso, de um modo malandro, movido por um espírito maligno, ele disse para aqueles homens, então vocês façam o seguinte, vocês vão, com precisão, vejam o local onde esse menino está, e venham aqui e digam, porque eu também quero ir vê-lo, para ir adorá-lo. Mentira. Ele queria matar o pequeno menino. E a Bíblia então diz que esses homens seguiram em frente. E aqui o que me chama a atenção é que novamente a estrela aparece. E a estrela foi precedendo e parou aonde estava o menino. E no capítulo 2 do livro de Mateus, no verso de número 11, é dito que entrando na casa viram o menino. Vocês prestaram atenção como é que está escrito aqui? Eles entraram na casa. Hoje nós vemos esses enfeites natalinos nas lojas, nos shoppings e até em muitos lares. Aquele pequeno menino deitado numa manjedoura e em volta dele os 3 reis magos. Quando os magos apareceram, queridos, ele não estava ali, naquele local. Ele já estava em casa. Quando nós vemos que os pastores foram naquela mesma noite e viram o nascimento, Cristo, sim, estava na estrebaria e dentro de uma manjedoura. Os pastores, no Evangelho de Lucas. Já no Evangelho de Mateus, os magos viram o menino em casa, porque no 8º dia ele foi circuncidado. Maria, naquele seu período de menstruação, ela estava imunda, como nos diz o livro de Levítico, então ela não poderia ter acesso a outras localidades. Então eles entraram e viram o menino dentro de casa, não mais naquele local onde ele havia nascido, ali na estrebaria, né? Então aqui nós vemos que quando eles viram o menino e a sua mãe, eles prostraram-se e o adoraram. Vocês viram aqui o que aconteceu? Quem é que foi adorado? A mãe ou o filho? Eles adoraram o filho, não adoraram a mãe. A mãe é uma mulher digna de todo o nosso respeito, de todo o nosso carinho. Temos que ter grande consideração por essa mulher que na época não se esquivou de receber a dádiva que Deus lhe confiou em suas mãos. Mas Maria não é nossa advogada. O Filho é o nosso advogado. Maria não morreu por nós na cruz do Calvário. Quem morreu foi o Filho. Quem está intercedendo por nós no céu nesse momento, diante do trono de Deus o Pai, não é a mãe, é o Filho. Eles prostraram-se e adoraram o menino e entregaram então ali agora os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui tem uma lição para nós. Você, quando vai à igreja onde você congrega, você primeiro adora e entrega a sua oferta? Ou você simplesmente só entrega a sua oferta? Se você estiver indo na casa de oração e entregando a sua oferta sem adoração, eu quero lhe dizer que você precisa rever os seus conceitos. O primeiro passo é adorar, para depois ofertar. Nós vivemos nesse mundo onde o mundo religioso realmente tem torcido a Santa Palavra de Deus. E muitas pessoas têm feito barganha com Deus, dando para poder receber. Isso chama-se paganismo. As pessoas de épocas passadas, das tribos, enfim, é que faziam isso. Eles agiam para o seu Deus reagir. Muitos hoje também querem atuar da mesma forma. E aqui nós encontramos que eles primeiro adoraram, para depois poder entregar os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Você sabe que esses 3 presentes têm grande profundidade, não é verdade? Por que entregaram ouro para ele?
Entregaram ouro para ele porque ele é rei. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Ouro porque ele é rei. Entregaram também para ele incenso. Incenso por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, verso de número 17. Hebreus 7, verso 17. E entregaram também para ele a mirra. A mirra era uma planta aromática, cheirosa e curativa, da qual do seu caule você, ao fazer um determinado processo, saía ali um líquido para poder também curar as feridas e também para consagrar as pessoas. Isso você encontra no Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 39. Sabe, queridos, muitas pessoas estão comemorando o Natal. Você sabe o significado do nome Natal? Natal significa nascimento. Você, mulher que está me ouvindo, que já passou pelo processo da gravidez, que já deu à luz ou que está ainda no processo da gravidez, você certamente deve estar fazendo ou fez o pré-natal. Pré-nascimento. Ainda não nasceu, vai nascer. Natal significa nascimento. Muitas pessoas vão comemorar o Natal. Em muitas casas, por mais simples que sejam, ali haverá vários tipos de alimentos sobre a mesa, bem como também vários tipos de bebida. Muitas luzes e bolas coloridas, casas enfeitadas. Mas, na casa de muitos, o aniversariante não vai estar ali. Muitas pessoas estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo, sem Cristo estar presente. Estarão voltados para as bebidas alcoólicas, para as comidas, para as festas, para os risos, e o principal, não ali se estará. Não que seja ruim a comida, desde que seja comida limpa, adequada. Não que seja ruim beber, desde que seja bebidas saudável para o organismo. O problema não está na comida. O problema não está na bebida. O problema não está nas trocas de presentes. O problema está realmente no intento, na intenção pela qual todos vão fazer isso. Mas de qualquer maneira que você possa ter um bom dia de Natal, junto de seus familiares, parentes e amigos, mas sempre com a consciência do que realmente representa este momento. A Bíblia não nos diz, de um modo geral, que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. É uma data fictícia e nós aproveitamos também esse momento para, quem sabe, fazermos nossas meditações. Por que de tantas revelações da Bíblia, o Senhor Deus não deixou uma data correta do dia, mês e ano em que Jesus Cristo nasceu? Nós encontramos algumas datas de alguns reis, lá no livro de Crônicas. Em determinado dia, de determinado mês, de determinado ano, o rei fulano de tal fez isso e aquilo. E o Senhor Deus omitiu o dia, o mês e o ano do nascimento de Jesus Cristo. Mas não importa. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele veio, cumpriu o seu santo propósito, entregou-se numa rude cruz, por mim, por você, por nós, ressuscitou, foi preparar um bom lugar e vai voltar para nos buscar. Enquanto esse dia não chega, nós estamos do lado de cada eternidade. Os nossos sonhos, projetos de vida, aguardando a breve volta do Senhor Jesus Cristo. Mas que não venhamos cair no mesmo erro do antigo Israel. Quando Cristo veio, muitos não estavam preparados e ficaram alarmados. Se nós estivermos vivos e olharmos para o alto céus e ver Jesus Cristo voltando em glória, em nuvens, com seus santos anjos, que nós não possamos ficarmos com medo, alarmados, mas alegres e felizes, e dizer como diz o profeta Isaías: este é o Deus que nós aguardávamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a minha oração a todos vocês.